No episódio passado eu fiz aquela caixa lá em cima. Agora eu tenho que fazer mais duas caixas. Vou começar com essa do meio, para depois fazer a dos cantos. Planejamento das peças é tudo nessa hora. Eu tenho um monte de retalhos. Então eu vou começar pela caixa grande porque vai usar as maiores peças. Então eu passo na máquina para poder deixar elas todas refiladas dos lados, para ficar retinha e poder colar uma chapa com a outra. No mundo ideal eu colocaria todas as chapas e colava de uma vez só, mas eu não tenho grampo que seja grande o suficiente. Então eu tenho que fazer por partes. Primeiro eu junto duas, para depois, se precisar, esticar para uma terceira. Elas não são alinhadas, então não fica certinho, sempre fica um dente e eu tenho que dar uma lixada. Então minha preocupação nessa hora é cortar para deixar do tamanho certinho. Fica a dica aí, comece pelo fundo, porque se o fundo encaixar, você consegue colocar as laterais, topo, prateleira, tudo na posição certa. Lembre-se, isso é pinos. Se tem uma coisa que ele não é perfeito. Essa rebarbazinha aí que eu deixei é só para poder tirar na lixa, para evitar que a serra pegue na mesa. Só isso. Depois que a peça está na altura certa, eu vou tentar medir para ver o quanto falta lá. Então, não é gratuito, mas é o seguinte. Minha serra, ela corta até 30 e poucos centímetros. Ou seja, se eu cortar a peça de um lado e virar, ela chega até 75, salvo engano, no máximo. Então, quando eu fiz o projeto dos móveis, eu já procurei deixar o suficiente que eu consiga cortar a chapa. Então, a caixa de cima, ela tem a altura suficiente para dar exatamente essa peça de baixo. Quando eu vou fazendo as laterais, essas sobras de chapas nunca estão na espessura certa. Ela sempre tem uma variaçãozinha, um dente, nada nela é perfeito, inclusive o que não falta é mofo. E aí eu peguei uma dicasinha, aqui no YouTube mesmo, para você jogar cloro. Só colocar cloro em cima dela, espalha um pouco e deixa, de preferência no sol. O cloro vai reagir com os fungos e vai detonar eles. Lógico, nem sempre eu consigo deixar eles totalmente claros. Às vezes só uma camada superficial sai. Se precisar mais do que isso, tem que meter lixa. E justamente por causa da imperfeição eu comecei a notar umas coisas que eu não tinha previsto. As chapas têm variações de espessura, de 1 a 2 milímetros. Sempre fica dente, sempre fica uma diferença entre elas, fora o empenamento. Então não tem o que fazer, você tem que escolher. Ou você quer um dente, ou quer a peça meio curva. Eu escolho deixar ela meio curva, então eu tiro a cola aí, nesse take dá pra ver o dente, e eu uso a plana para poder limpar essa peça, ou seja, nessa parte aí ficou mais fina do que o resto, mas paciência. Então vou tirando a plana para poder deixar ela toda lisinha o máximo possível e venho com uma lixa para tentar disfarçar. Quando você passa a mão, você sente que ela ficou meio ondulada, mas isso é um detalhe, só quem vai sentir isso aí é o livro que tiver na prateleira. Foram horas de lixamento, de plana, e eu ainda tive que ir tampando os buraquinhos. Dessa vez eu estou usando pó e metendo cola instantânea por cima. Espalha um pouquinho, preenche, lixa, depois preenche mais. É um processo iterativo. Você vai fazendo, vendo o resultado, faz de novo. Uma hora acaba. Não preciso nem dizer que é um saco, né? Porque tinha que esperar secar entre uma parte e outra. E nisso eu ia fazendo as outras etapas do apartamento. Como a peça já cabe no local e ela já está toda lixada, agora eu vou fazer a parte de cima, a parte de baixo, laterais e a prateleira. Então eu começo marcando mais ou menos como é que vai ser a espessura da peça e passo uma linha guia. A ideia é que a chapa fique aí, alinhada por baixo, mas que eu veja a linha por cima. Por quê? Eu faço os furos antes. Eu quero deixar os furos e já colocar os parafusos de espera para quando for colocar essa lateral. Então eu furo tudo, encaixo os parafusos por baixo
e logo vocês vão entender por que o parafuso tem que ficar na espera. Passo a cola, espalho dentro dessa linha com a borda, mais um motivo para ter uma linha aí, para evitar que a cola vaze muito para a parte que não vai precisar de cola. E a chapa, como é toda empenada, se eu simplesmente parafusar, vai ficar uma barriga. Então a ideia é colocar um parafuso, aí depois força de um lado, coloca o outro e você vai fixando ela, sempre mantendo alinhada essa peça que eu estou colocando nova com o fundo. Eventualmente fica tudo ok. E aí eu sigo para as outras etapas. É a mesma coisa, só fiz cortar as chapas, lixei tudinho e deixei pronto para preparar. Não vou filmar o mesmo processo que eu já fiz da outra vez. Eu só ia entediar vocês. Eu começo parafusando por trás e depois eu venho na lateral para fazer o resto dos furos. Sempre mantendo o alinhamento da lateral com a chapa de fundo. Limpa a cola, que fica no restinho, e cola a outra chapa. Se você deixar isso aí, vai ficar uma gosminha branca. Então é melhor passar um pano, que aí a madeira absorve e fica imperceptível. Agora eu preciso que você preste atenção num detalhe. A chapa de baixo, ela não é da mesma largura que os outros. Pode perceber que por mais que ela pegue exato na frente, ela tampa o fundo embaixo. Ou seja, ela é 2.2 ou 2.3 maior do que as outras. Por quê? Essa parte aí é a que vai ficar para baixo, então ela vai ficar aparente, eu não queria ver o fundo da chapa. Então esses furos aí tem que ficar todos certinhos, já que vão ficar aparentes. Então eu meço bonitinho para saber onde vai ser cada furo. E eu vou utilizar uma broca especial que ela tem uma broca de 3 mm e mais um escariador de 8. O nome é broca escariadora. A ideia é que o parafuso fique enterrado. O parafuso não vai ficar rente à chapa. Então eu passo a cola, boto a peça e aí como a caixa ela tá toda troncha, eu tenho que segurar a caixa para ela ficar na posição certa. Então você tem que desentronchar a caixa aí na mão, colocar o parafuso e nessa hora você tem que ter muita habilidade. Uma mão vai na caixa e a outra vai no carinho, na parafusadeira para colocar o parafuso certo. Depois que o primeiro e o segundo parafuso entrarem, que ele faz uma reta, aí segura tudo e você pode colocar os outros tranquilamente. Para dar acabamento, não tem solução mais prática e elegante do que essa. Quer dizer, tem soluções mais elegantes, mas não tão práticas. A ideia é simplesmente colocar uma cavilha tampando o parafuso. Depois de secar, você vem com a serrinha e tira o excesso. Muito cuidado e habilidade nessa hora. Você pode machucar a peça com essa lâmina tão perto da caixa. Então eu vou com cuidado tirando as cavilhas, guardo para usar em outra parte. Ela fica 1 mm ou 2 um pouquinho mais alta que a caixa e depois eu tenho que tirar isso na lixa para ficar toda igualzinha. Eu só vim com a lixa grossa, dá o rebaixo aí na cavilha, ela fica toda alinhada e fica uma bolinha bem elegante. Fica feio não. E quando passar o óleo dinamarquês por cima, isso vai ficar melhor ainda, tá todo bonitinho. Agora é a hora que eu vou fazer a prateleira. Então o trabalho aí vai ser a marcação. Eu marco o quanto vai ser o espaçamento aí do furo e uso uma peça. Eu cortei uma peça do tamanho que eu queria, se eu não me engano eram 32 ou 33 centímetros. Eu vou apoiando essa peça e fazendo a linha base, ou seja, é a linha onde vai encontrar a chapa. No mundo ideal, eu simplesmente colocaria uma outra peça aí e faria as duas linhas com espaçamento de 2,5 cm. O problema é que a chapa varia. Tem pontos com 2,1, pontos com 2,3. Então eu uso uma chapa aí para calcular o meio, ou seja, esse furo está 1 cm acima, para pegar mais ou menos a metade dos dois. E passo a cola um pouquinho acima da linha, já prevendo a chegada da prateleira. Quando a prateleira chega, para garantir que ela fique na linha,
é só usar o apoio. Ele apoia de um lado, eu tento segurar do outro, mas não fica muito resistente. Enfim, eu acabo conseguindo e vou fazendo por partes. Eu coloco a chapa de um lado, aí ela cai do outro. Então eu falo, não, vou lá para o outro lado. Então, apoiando essa peça, eu garanto que sempre minha prateleira vai ter a mesma distância, independente do ponto do parafuso. Então, para cada parafuso, eu apoio a peça, baixo a tampa, coloco o parafuso. Eu tiro a peça, movo para outro e vou fazendo isso em todos os parafusos. Na parte que está com barriga aí, eu tenho que usar o grampo para forçar a prateleira para baixo para ela tocar na peça. Aí quando ela toca, eu vou lá para trás e coloco outro parafuso. Pense num trabalho chato. Para quem é acostumado com MDF, pega pinos, é só raiva. Mas eu queria deixar o meu DNA aí no projeto. Agora eu limpo o restante da cola. E, claro, sempre sobra uma frestinha. Então, uso aí cola com um pouquinho de massa e vou completar nos cantos. Essa massa, quando secar, ela vai ficar da mesma cor da madeira e vai ficar imperceptível. Então é só tomar um pouquinho de cuidado, passar a cola, passa a mão, bota mais um pouquinho de cola. O nome desse processo se chama calafetar. Não sei de onde vem esse nome, eu só ouvi e estou repetindo. E aí a gente dá o acabamento. A ideia é passar óleo dinamarquês, que é uma mistura de verniz com óleo de linhaça e o diluente do verniz. Pode ser água raiz ou thinner, em 3 partes iguais. É só espalhar ele com a boneca, um pincel, como você quiser. Se você fizer bem feito, com um pouquinho de cuidado, ele não vai ficar com linhas da cerda do pincel. E depois que tudo isso aí está completado, é só se preparar para a instalação. O resto das sobras eu vou utilizar para fazer a caixa de trás, que eu posso usar pedaços menores, que é o que vai me dar mais trabalho, e isso eu vou deixar para o próximo episódio. Agora eu utilizo os elevadores que eu tinha fabricado e levo a caixa para a posição. Ela encaixa na posição certa, eu subo o elevador e encaixo até colar lá em cima. Até forçar mesmo, eu quero que ela fique bem presa e o elevador segure isso. E claro, como eu não tenho o ajudante, cofrinhos e cuecões são inevitáveis. Depois que a caixa está no local, eu dou uma limpezinha, só por causa do meu quase toque. E aí eu tenho que fazer um furo, colocar a bucha e colocar o parafuso. Eu uso umas brocas multimaterial, que qualquer dia desse eu faço um vídeo sobre elas. Que ela vai furar aço, fura madeira e fura concreto. Então de uma vez só eu faço o furo que atravesse todos os materiais para colocar a bucha. Nesse caso eu estou usando bucha de 10. Então a instalação é bem simples. Faço 4 furos. Coloco a bucha de tal forma que ela chegue lá na alvenaria, então tem que dar uma batidinha para ela ir lá para dentro. Depois coloco o parafuso. Parafusos 4 e coloco a tampinha. Para combinar com o resto do escritório, eu uso uma tampinha preta. Para mostrar mesmo, ó, o parafuso está aqui. Às vezes você quer disfarçar e às vezes não. Dou uma tirada no pó que sobra e tiro os elevadores. Pronto, o desafio maior ainda estava por vir. Não deixe de se inscrever e vejo vocês no próximo episódio.